Olá a todas, a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro nosso com o tema Vida Saudável. Passando por esse momento de pandemia, por todas essas dificuldades que temos enfrentado nessa era de tantos desafios existenciais, é sempre bom falarmos a respeito dessa busca da saúde, dessa construção de uma vida saudável. E quando falamos vida saudável, o que é uma vida saudável para você? O que é essa construção, muitas vezes tão sonhada, da saúde, e que colocamos distantes da nossa existência, como se fosse algo que viesse de fora a nos completar, e não algo que vamos sedimentando em nosso mundo íntimo, a partir das nossas atitudes, a partir da forma como nós vivemos a nossa existência, a partir das nossas próprias relações construídas com o outro e com a sociedade como um todo, além de todas as formas de vida. Por isso mesmo, falar da saúde, de certa forma, é buscar essa construção de uma dimensão que é essencial para todos nós, para a humanidade, porque nesse processo de falta da saúde, nesse momento em que a própria saúde ou a falta dela é vista, e quando nos sentimos ameaçados na falta da saúde, vemos o quanto é importante ter saúde e parar para pensar e refletir sobre isso. Para parar para ver como estamos construindo as nossas vidas, ou devemos construir as nossas vidas, para ter também, a partir dessa construção, a resposta de uma condição saudável para todos nós. E vale recordar um conceito que, em outras oportunidades, nós já apresentamos, que é o próprio conceito de saúde. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E somente nessa definição, nós já começamos a ver que muitas vezes nos equivocamos quando pensamos em saúde. Porque, pegando o ponto final da frase, saúde não é apenas a ausência de doenças. Não é porque eu não estou com alguma enfermidade, não é porque não fui acometido por uma virose, não é porque alguma bactéria não se faz presente no meu organismo, que eu posso me considerar uma pessoa saudável. Por quê? Porque a saúde, a partir desse olhar amplo de vários profissionais que se detiveram para analisar a condição da saúde, não é somente a ausência de uma enfermidade, não é somente a ausência de uma patologia, é uma construção muito mais ampla. Quando falamos, por exemplo, nessa primeira dimensão apresentada pela OMS, completo bem-estar físico, qual foi a última vez, ou qual foi o último momento? Eu espero que tenha sido um momento muito próximo da era atual, que você sentiu estar em completo bem-estar físico. Qual foi a última vez que você se sentiu pleno de si nas funções orgânicas? E vemos que muitas pessoas têm, em determinados momentos, como é natural, algumas intercorrências na saúde. E esse é o processo natural da vida humana. Passamos por essas intercorrências, passamos por certas limitações, trazemos na nossa própria carga hereditária determinadas predisposições de enfermidades, às vezes, e que são também aprendizados para conviver com essa dimensão. Então, já nessa primeira instância da definição, a gente vê que a construção da saúde, ela é um desafio, porque passa não somente pelo bem-estar físico, mas passa também pela construção de um bem-estar mental. Como é que estão os seus pensamentos?
pensamentos, como é que está a sua mente, como é que está o seu equilíbrio emocional, porque muitas vezes também na caracterização da doença mental, as pessoas se equivocam, acreditando que estão muito bem, enquanto a construção da saúde mental, muitas vezes, é uma linha muito tênue, uma linha que faz com que transitemos de um lado para o outro numa velocidade, numa facilidade muito grande. E esse é o ponto. A construção da saúde mental passa por conhecer e observar o nosso comportamento. Passa por observar também as nossas próprias emoções, aprender a lidar no contexto das relações para que a nossa mente seja saudável. E isso inclui ainda uma outra dimensão apresentada pela OMS, que é a dimensão social, esse interrelacionamento com as pessoas, com a sociedade, com a vida como um todo, porque aqui poderíamos acrescentar ainda a dimensão espiritual da vida. Lidar com essa dinâmica da espiritualidade, aqui não estou falando do olhar do espírito, como nós espíritas compreendemos simplesmente, não. É um olhar amplo da espiritualidade que está presente em todas as coisas. E nesse contexto amplo, nós vemos que atingir a saúde se torna um processo muito desafiador, porque parte para uma visão mais ampla do que simplesmente a ausência da doença e coloca em cada um de nós a responsabilidade pela construção de uma vida saudável. É de cada um de nós essa responsabilidade e não podemos nos eximir. Na obra Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles apresenta uma abordagem de construção interna. Ela vai nos falar, nessa dimensão, de um médico interno que poderemos construir. Há um médico, há uma médica, há uma força curadora, uma potência de vibração de saúde que existe e emana dentro de cada um de nós. E dentre as reflexões apresentadas, ela observa que a mente de Deus cria sem cessar. E a mente humana, por sua vez, é co-criadora, preservando ou torpedeando as células da organização física, tanto quanto delicados equipamentos psíquicos. E aqui, Joana de Ângeles chama a atenção de que nós somos portadores de delicados equipamentos psíquicos. E esses equipamentos psíquicos, por sua vez, eles respondem às próprias mentes que elaboram e co-criam com Deus. Essa força criadora por natureza que nós somos incapazes de definir. O ego não consegue definir algo que traga a dimensão do infinito. A criatura, ela não consegue abarcar a totalidade da expressão do seu Criador. Nós podemos sentir. E mesmo dessa forma, a nossa capacidade de sentir a expressão divina estará em sintonia com o nosso processo evolutivo, com a nossa capacidade de perceber a totalidade da vida. Mas não podemos abdicar dessa pulsão co-criadora. Somos co-criadores do universo. É como se Deus se manifestasse também a partir das nossas mãos. A nossa mente, o nosso cérebro, que termina respondendo aos comandos da mente, ele possui bilhões de neurônios em ação. 86 bilhões de neurônios cerebrais. Imaginemos a grandiosidade, a força que são esses neurônios em ação no comportamento humano. E é esse ponto que nós muitas vezes não entendemos da dinâmica da vida, não observamos essa dimensão estelar que existe
em nós e nos perdemos. Nos perdemos nessa construção de saúde, buscamos saúde e encontramos doença no caminho, não sabendo que temos essa rede estelar em nós mesmos e podemos acionar a cada instante, e que conforme a forma que nós direcionemos essas ondas mentais, elas irão preservar ou torpedear as nossas células. E aqui nesse ponto, Joana de Ângeles traz uma informação que a neurociência atual já comprova, de que, a partir dos comandos da mente, as nossas células são ativadas, demonstrando que essa condição de saúde ou doença, ela não provém somente dos meios externos, mas provém também dessa capacidade da nossa mente de produzir ou reproduzir saúde ou doença. Que tipo de construção mental você tem feito? Que tipo de mensagem você tem direcionado ao seu organismo sensível, aos seus delicados instrumentos psíquicos, que responderão de acordo com a onda mental que se lhes é direcionada? Porque, como continua a observar Joana de Ângeles, a saúde desse modo, além de decorrer dos compromissos kármicos em pauta, resulta das ondas mentais elaboradas e mantidas. É interessante porque a palavra karma costuma sendo muito utilizada dentro do contexto do olhar espírita, do olhar dos espíritas. Karma é uma palavra oriental, cuja expressão é também explicada dentro do espiritismo através da lei de causa e efeito, ou seja, o que fazemos, o que direcionamos para a vida nos traz de volta. E claro, nós temos também essa pauta kármica nas nossas existências. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos construtores do nosso próprio destino. Nós elaboramos para nós mesmos essa herança da vida que trazemos e não podemos fugir disso. Mas esse não é um processo estático. Ele é um processo dinâmico, porque além de toda a bagagem que nós trazemos no nosso inconsciente coletivo, nós possuímos também as ações elaboradas na existência atual, que determinarão também saúde ou doença. Ou seja, o karma não é algo estático. É algo sempre em movimento, é algo que sempre estamos construindo. Estamos construindo agora o resultado de saúde ou doença para a nossa vida atual e futura. Certamente que algumas predisposições podem ser muito intensas e fazer com que transitemos nessa construção feita no passado durante algum tempo. Mas isso chama ainda mais a nossa responsabilidade para prestar atenção o que estamos fazendo da nossa mente no momento atual. E esse pensamento de Joana de Ângeles, ele se conecta com outro pensamento que temos trazido aqui também, reiteradas vezes, dada a importância desse olhar. Porque, conforme assevera o médico indiano radicado nos Estados Unidos, Deepak Chopra, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. E essa frase vem de uma observação profunda de Deepak Chopra ao longo das décadas em que ele se dedicou ao exercício da medicina. Observava que pacientes, às vezes com o mesmo diagnóstico, às vezes com um tratamento muito parecido, tinham respostas muito diferentes. E essas respostas decorriam da forma como esses pacientes
lidavam com a vida, lidavam com a própria mente, olhavam para a existência, porque aqueles que pensavam e sentiam de maneira positiva, de maneira proativa, apresentavam respostas muito melhores do que outros que se mantinham na negatividade. E essa é uma dimensão muito importante para refletirmos. O que temos pensado? O que temos sentido nesse instante? Ainda mais nesse momento atual que a gente vive e enfrenta uma pandemia. Como você tem lidado com essa doença que se apresenta na humanidade e que muitas vezes se coloca como um grande desafio a enfrentarmos? Porque se olhamos com um olhar desesperançado, se acolhemos pensamentos e sentimentos que nos puxam para baixo, o nosso corpo vai refletir isso. Nós vimos na fala anterior como as nossas células vão respondendo à nossa mente. Como os nossos órgãos também respondem dentro do contexto daquilo que está sendo alimentado na nossa mente, na nossa forma de pensar e sentir a vida. E essa forma de pensar tem sido cada vez mais negligenciada. As pessoas, às vezes, têm preguiça de pensar. Repassam aquilo que recebem do outro, dos outros, das outras pessoas, sem um crivo, sem uma reflexão, sem ver que se aquilo que a outra pessoa traz é efetivamente algo que acredito, e vamos reproduzindo muitas vezes sem nos darmos conta. Maneiras de pensar que são doentes, que não constroem, que não são positivas. E isso, o pensamento, nos leva a sentir também essas cargas. E assim negligenciamos essa função tão nobre e importante, que é essa de estabelecer uma mudança no próprio corpo, nos nossos próprios órgãos, através daquilo que pensamos e sentimos. E observemos como essa frase se conecta ao pensamento da benfeitora espiritual. Sendo cada célula portadora de uma consciência individual, ela vibra ao ritmo da consciência do ser, que lhe oferece as energias que lhe dão vida ou que lhe produzem desarmonia. É como se a célula funcionasse como um espelho daquilo que pensamos e sentimos. Esse espelho vai apenas refletir. O espelho é um reflexo do ser. É como se fosse uma esponja absorvendo, atenta. É como se fosse um elemento neutro, esperando o nosso comando para que essa consciência individual fosse vibrar de acordo com a forma com a qual vibra o indivíduo. É como um processo de sintonia, como muitas vezes analisamos a própria questão da obsessão, tão comentada, estudada nos meios espíritas, e muitas vezes colocada como um processo do qual a criatura não tem participação, quando acontece justamente o contrário. É pela sintonia, é pela vibração, é pelo pensamento que as companhias espirituais, elas se fazem, elas se estabelecem. Se eu não cuido dos meus aspectos sombrios, se eu não lido com toda a dinâmica emocional, psíquica, e não estabeleço um contato saudável dentro dessas instâncias, abrimos campo às más influências a partir daquilo que nós não cuidamos. Por isso, dentro de um olhar psicológico, é a partir da sombra, do que eu não cuidei e do que desconheço em mim, que se estabelece todo o processo de sintonia. E isso acontece também no nosso organismo, em que, através do processo do qual cada célula, com a sua consciência individual,
irá refletir a própria consciência do indivíduo. Que tipo de reflexo as nossas células estão apresentando? Que tipo de sintonia, que tipo de emanação, que tipo de vibração estou mandando para o meu próprio organismo? Porque ele, num processo de espelhamento, irá refletir exatamente isso. A partir da onda que vibramos, o nosso organismo irá responder. E isso foi observado pelo próprio pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, quando percebeu que um funcionamento inadequado da psique pode causar tremendos prejuízos ao corpo. Da mesma forma que, inversamente, um sofrimento corporal pode afetar a psique, pois a psique e o corpo não estão separados, mas são animados por uma mesma vida. Quando estabeleceu essa observação, Carl Gustav Jung rompia com a separatividade a partir do pensamento cartesiano ou da interpretação do pensamento de René Descartes, que separava corpo e mente. Naquela época, de certa forma, isso se fazia até mesmo necessário por conta do preconceito vivido durante a Idade Média, que fazia com que a própria medicina não pudesse avançar pelos preconceitos de ordem religiosa. E como a religião influenciava no poder, religião e poder unidas até aquele ponto da Idade Média, fizeram com que se estabelecesse uma era muito sombria na humanidade. Pensemos que durante largos séculos a medicina não podia, por exemplo, dissecar cadáveres, porque aquilo era considerado um sacrilégio. Mas foi através dessas pesquisas, inicialmente, muito voltadas numa visão separatista de mente e corpo, que nós passamos a compreender o nosso organismo. Mas chegou o tempo em que tivemos que unir essas instâncias, vendo que o funcionamento do corpo responde também através e a partir do funcionamento da nossa mente. As nossas emanações. Quantas vezes, a partir de um sonho que temos, o nosso estado emocional é modificado, e esse estado emocional modificado pode nos predispor a uma enfermidade, se ele nos coloca num ânimo menos elevado, no estágio inicial do processo depressivo que vai minando as nossas existências emocionais. E assim também, quando temos algum acidente, algo que ocorra com o nosso organismo, alguma ferida que demore para curar, uma dor de cabeça que permaneça constante, e esse estado de ânimo orgânico afeta o nosso ânimo psíquico. E daí nós vemos essa inter-relação que a psicossomática irá se apresentar. Psico, que vem de psique, alma, e somático, que vem de soma, corpo. Ou seja, dessa interação constante dessas duas instâncias que antes eram vistas como separadas, mas que a moderna ciência vai unir. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, reflete no estado de saúde ou da falta dessa saúde a partir das ondas que vamos emanando para a vida. Prosseguindo com Joana de Ângeles, observamos que quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas deletérias são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização somática, produzindo-lhe inúmeros males. E aqui nesse ponto, nós começamos a ver alguns tipos de atitude, comportamento, que são prejudiciais na consecução da saúde. Ou seja, se há uma propensão para o pessimismo, pensar de forma negativa,
Pensar sempre no pior. Não somente pensar, porque quando eu começo a pensar, o meu sentimento acompanha. É como se o cérebro ele agisse de forma neutra. Mas ocorre que o cérebro, conforme ficou demonstrado a partir de algumas pesquisas, quando nós pensamos em algo, a região correspondente do corpo físico, da atitude, ela é acionada. E esse é o ponto. Aquilo que elaboramos na mente vai bombardeando as nossas células. Se o nosso pensamento é pessimista, ele faz com que se amplie a atividade na área cerebral do estresse. A área do estresse que, por sua vez, está conectada à nossa imunidade. Quanto maiores os níveis de estresse, menor é a nossa proteção orgânica, o nosso acionar do sistema imunológico, que tem sido tão falado, tão comentado nesse momento, dada a sua importância, ele é ativado. As ondas pessimistas bombardeiam o nosso sistema imunológico. E esse pessimismo, quando se faz acompanhado de ressentimento e desamor, ele potencializa essas ondas perturbadoras que irão atingir o nosso próprio organismo, ou seja, aquilo que você guarda com você, aquilo que você não resolveu na relação com o outro, as suas mágoas, o seu ressentimento, ele também está se comunicando com o seu organismo. Por isso que quando a gente fala de perdão, não é apenas uma proposta teológica de evolução espiritual, é uma proposta de saúde também e principalmente. E o perdão, claro que é uma jornada. Primeiro é importante reconhecer a sua dor. Reconheça a sua dor. Legitime sua dor. Reconheça a sua raiva. Você tem, sim, legitimidade na raiva que sente de determinados acontecimentos. Agora, não guarde isso. Tempo demasiado, porque isso vai se transformando num veneno. Né? Eu não lembro o autor da frase que diz que guardar mágoa é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. E é exatamente isso. Perdão tem mais ligação do que você vai fazer com aquilo que está dentro de você, aquilo que está no seu mundo interno. O que você vai fazer disso? O que você vai fazer dessa energia? Porque se a escolha é guardar ressentimento, esse ressentimento vai ficar alimentando ondas deletérias que irão minar a sua própria saúde, que irão minar o seu sistema imunológico, porque esse ressentimento vai se conectar com o alto desamor. E aí nós vemos como essa dimensão, o amor, é uma cura. É uma cura porque nos liberta. O perdão, por exemplo, ele nos liberta de uma dor. Não quer dizer que você vai estabelecer uma relação íntima com a outra pessoa, no caso de ter sido outra pessoa que te magoou, que te feriu. Não. Você vai seguir o seu caminho e a relação vai depender de vários fatores para ser reconstruída ou não. Mas você não fica mais prisioneiro daquilo que está no seu mundo interno. E esse é o ponto importante, porque quando nos libertamos dessa carga, nós acionamos a dimensão, passamos a acionar a dimensão da saúde, nos protegendo dos inúmeros males que algumas ondas perturbadoras irão lançando. Mas, se as ondas pessimistas, se as ondas de ressentimento e de desamor provocam essa descarga deletéria no nosso organismo, igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a maquinaria fisiológica.
E aqui nós vemos como é bela a vida, como temos que aprender a lidar com essa dimensão interna que existe em nós e que muitas vezes é negligenciada, porque as disposições otimistas, um olhar otimista para a vida, não quer dizer desconectado do real, não quer dizer que ser otimista não é reconhecer os problemas que enfrentamos na atualidade. Claro, temos problemas, temos desafios a serem enfrentados. O momento atual é um exemplo disso. Temos graves desafios na construção de uma saúde mais ampla, mas temos sempre que pensar na nossa capacidade de enfrentar esses desafios e solucionar tudo que a vida nos coloca. Se o resultado atual não é bom, se aquilo que colhemos não é satisfatório, nós temos que pensar agora o que estamos lançando para a vida e que nos trará de retorno. Toda essa energia colocada a serviço da vida, em favor da vida, disposições otimistas. Significa entrar em contato com a força interior, a disposição de enfrentar desafios, não nos sentindo presos e presas ao nosso passado. Muitas vezes as pessoas gostariam de ter como se fosse uma bola de cristal, prevendo cada passo do futuro, prevendo os resultados daquilo que a vida nos vai trazer. E isso é uma ilusão da nossa imaturidade psicológica, porque é bem provável que nós ficássemos estacionados, porque cada escolha vai ter os seus desafios. E não é ter feito uma outra escolha, mas é criar dentro de mim uma disposição de enfrentar de forma consciente as escolhas que eu fiz. Trilhar o caminho da vida, crescer nesse caminho da vida, para que essa construção ela seja cada vez mais saudável, para que essa disposição otimista ela faça com que as ondas emanadas para a vida sejam ondas saudáveis, sejam ondas de amor, sejam ondas de equilíbrio, porque é isso que a vida precisa. Essa emanação equilibrada do ser, essa emanação positiva para a vida e que vai fazendo com que o nosso olhar seja cada vez mais amplo. Porque mesmo que nós soubéssemos antecipadamente todas as dificuldades do caminho, e se soubéssemos dessa dificuldade, é bem provável que ficaríamos paralisados. Mas se nós procedêssemos assim, estaríamos optando por não nos transformarmos, pois não conheceríamos a força que existe no nosso mundo interno para superar adversidades. Por isso, até a própria culpa deve ser redimensionada. Não se culpe tanto pelas escolhas feitas, nem se aprisione ao que poderia ter ocorrido, mas se aproprie da experiência vivida no presente ou das escolhas feitas no passado para se libertar, para encontrar-se com essa força de superar a própria vida e os seus desafios, e por isso a necessidade de manter uma disposição otimista. Otimista, calcada na realidade, mas otimista, porque nós nascemos para brilhar. E por isso mesmo, a partir do otimismo, também uma predisposição afetuosa. E como temos sentido falta de afeto, de uma conexão genuína para com as outras pessoas, porque a falta disso tem ocasionado aquilo que o cientista Marcelo Gleiser ele chama da solidão digital. Quantos solitários digitais, conectados com o mundo, mas desconectados da vida, e trazendo essa grave questão da solidão que eles falou recentemente na abordagem da última palestra. Quanto temos nos sentidos solitários, porque desconectados da fonte da vida,
desconectados do alto amor, desconectados de um sentido e de um propósito, porque quando temos um propósito, né, e Nietzsche já recordava disso, quando nós temos um porquê, né, ou seja, algo que nos mobiliza, um sentido que nos impulsiona, nós aprendemos a viver com quase qualquer como, ou seja, aprendemos a viver com as condições que se estabelecem no momento, que podem não ser as ideais, que podem não ser as sonhadas, mas são as condições possíveis. E quando geramos essa predisposição interna, o nosso organismo responde de maneira saudável. O nosso corpo vai gerar para as nossas células aquela imagem de saúde. Isso é cada vez mais comprovado pela ciência. O oncologista e cirurgião norte-americano Bernie Siegel, que tem uma obra fantástica e que recomendo para vocês, Amor, Medicina e Milagres, ele relata vários casos de pacientes que tiveram uma melhora significativa a partir de predisposições. E, dentre outras frases importantes dessa obra, ele nos diz o seguinte: a pesquisa científica e minha própria experiência clínica convenceram-me de que o estado de espírito altera o estado físico, agindo por meio do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico. A paz de espírito envia ao corpo uma mensagem de viva, ao passo que a depressão, o medo e o conflito, por resolver, transmitem-lhe a mensagem de morra. Olha como é impactante essa observação feita a partir de experiências com seus próprios pacientes, em que ele percebe que existem duas dimensões dessas emanações internas. Uma é uma pulsão de vida, a outra é uma pulsão de morte. E isso se conecta até mesmo com o que nos ensinou a psicanálise, a partir de Sigmund Freud, quando disse que essas duas pulsões de vida, que ele chamou de pulsão de Eros, o deus do amor, o deus da conexão, da mitologia grega, e a pulsão de morte, ou a pulsão de Thanatos, né, que era o deus grego da morte, que vinha no momento final da existência. Qual é a pulsão que vibra dentro de você? Porque se a paz de espírito emana, e aí nós temos que entender paz também, não como ausência de conflitos, mas a forma como eu lido com os meus conflitos de ordem interna, a forma como eu lido com os desafios de vida, que a vida me apresenta, e se essa paz de espírito emana, o resultado, a mensagem que eu dou a todos os meus sistemas, e ele fala de 3 sistemas que são essenciais para o funcionamento orgânico e psíquico: sistema nervoso central, sistema endócrino, sistema imunológico, que se intercomunicam a partir da mensagem da minha psique. Se é uma mensagem de vida, elas irão responder, esses sistemas irão responder da melhor forma possível. Não quer dizer que estaremos isentos de passar por essa ou outra questão orgânica, que é parte da vida. Mas mesmo passando por determinadas circunstâncias orgânicas, enfrentaremos de uma melhor forma, porque o nosso organismo estará em sintonia com a nossa psique. E quando, num passo contrário, nós mantemos pensamentos negativos, mantemos o pessimismo, abrindo campo para processos depressivos, a partir dos medos que vamos acumulando, das raivas que não vamos digerindo, dos ressentimentos que vamos guardando, nós nos associamos à pulsão de morte, nos destruindo por dentro. E muitas vezes associando a esse processo autodestrutivo comportamentos que não
nos auxiliam. E aí nós vemos os capítulos tristes dos diversos vícios que as criaturas mantêm como um processo interno de não ter aprendido a lidar com essa dimensão interna do ser. Com essa escolha que nós vamos fazendo a cada instante, porque, como estamos vendo aqui, saúde e doença são escolhas que nós fazemos diariamente no nosso caminho. E por isso que nós temos que pensar no papel da mente, como também esclarece Joana de Ângeles. A mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da sua organização. Uma emoção qualquer produz descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ocasionando sensações equivalentes ao tipo do agente desencadeador. E aqui nós vemos que a coisa é muito mais profunda do que pensamos. É como se a nossa mente estivesse mandando mensagens agora para todo o nosso organismo, para toda a dimensão do nosso ser. E é interessante quando conectamos isso a determinadas práticas e vemos como elas surtem efeitos imediatos. Por exemplo, quando participamos de uma meditação, seja conduzida ou quando meditamos isoladamente, estamos fazendo com que esse ato de parar para respirar ou de emanar determinadas predisposições mentais se comuniquem com o nosso organismo. E quantas pessoas dão testemunho dos benefícios que aurem nesses momentos especiais. A meditação de Irmã Bernadette, Joana de Ângeles também conduz, através de Divaldo Franco, as chamadas visualizações terapêuticas, que a ciência já comprova que fazem parte de um contexto muito amplo da construção da saúde. E é esse ponto, saber que aquilo que conduzimos dentro de nós irá nos curar. Saber que essas emanações internas, elas também se comunicam com o nosso ser e vão proporcionando cura ou enfermidade. Quais são as suas emanações? O que você está direcionando para o seu organismo, porque de acordo com aquilo que nós emanamos, nós vamos construindo saúde ou doença. E claro, eu imagino que todos nós aqui estejamos preocupados com a construção da saúde nesse processo constante. Não é somente no momento específico, mas é todos os momentos da vida que nós vamos direcionando forças que irão nos curar ou forças que irão nos adoecer. E esse é o ponto importante. Pensar nessa emanação, pensar nessa conexão da mente, acionar esse poder da mente, dessas imagens curadoras que existem. Existe uma obra chamada Imagens que Curam, de Gerald Epstein, que fala muito a respeito disso, dessa força curativa, e ele vai fazendo nessa obra o que nós fazemos nesse processo de meditação. Essa construção de um pensar, de uma base da mente que vai se conectando com o corpo, criando imagens que irão determinar um estado de saúde ou um estado de enfermidade a partir do comando da mente, a partir dessas forças que vamos elaborando para nós mesmos e que muitas vezes nos desconectamos. Prosseguindo com Joana de Ângeles, observamos que o efeito autorreparador também ocorre em referência às enfermidades, e esse é um ponto importantíssimo. O câncer, a AIDS e outras, que sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico.
produzindo diversas células com poder quimioterápico, mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes, destruindo-as. Da mesma forma, isolando as portadoras de degenerescência e favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde. Claro, gente, isso não é um processo milagroso. Não é um processo que, por exemplo, vai fazer com que determinadas circunstâncias pela qual, né, podemos passar na vida simplesmente sumam. Não, não é um processo mágico. Mas, como vimos, é uma comunicação constante com o nosso sistema imunológico. E isso que Joana de Ângeles retrata, Bernie Siegel vai comprovar a partir de experiências com pacientes. Às vezes, pacientes terminais ou dados como terminais pela ciência, que viveram anos além da expectativa de vida que lhes foi dada. Elemento comum desses pacientes que viveram muito mais do que a ciência previa, a predisposição interna do ser, de enfrentar. Claro que qualquer pessoa que receba um diagnóstico de câncer, de AIDS e de outras doenças consideradas muito graves, né, tem uma abalo emocional, e é natural. Mas quanto melhor a predisposição de enfrentar esse processo, mais ajudaremos as nossas células na resposta. Ou seja, o que Joana de Ângeles está dizendo com isso? O que Bernie Siegel nos exemplifica com todos os seus pacientes? A sua atitude vai fazer a diferença. Mesmo num diagnóstico difícil, a sua atitude irá fazer a diferença. E é isso que é importante, é isso que nos deve trazer também força para nos conectarmos com a fé, não somente no momento em que tudo vai mal, não. Comece a exercitar isso também nos momentos de harmonia, porque a gratidão, a generosidade, né, o desejo de produzir o bem, também são células, também são atitudes, emoções que irão se conectar com as nossas células. Experimentos feitos por Richard Davidson, que pesquisou os efeitos da meditação no organismo, mas também de determinadas atitudes, eles comprovaram que o desejo do bem, ele aprimora o nosso sistema imunológico. Muito interessante isso, né? Eles fizeram o seguinte experimento, por exemplo. 2 grupos de pessoas iriam receber uma determinada quantia em dinheiro, né? Como se fosse, por exemplo, $100, né? Grupo A e grupo B. Cada pessoa daquele grupo recebeu $100. Um grupo iria gastar os $100 para si mesmo, né? Então, poxa, que beleza, ainda mais como está a taxa do dólar atual, ia ser um bom dinheiro, né? Ganhar $100 e poder gastar consigo. Ok. Deram dinheiro a esse grupo e deram também $100 para um outro grupo, com uma diferença. Aquele segundo grupo iria presentear outras pessoas com aqueles mesmos $100. E o que eles fizeram? Eles mediram hormônios específicos conectados ao estresse, ao bem-estar e à saúde. Para surpresa, né, de alguns, o grupo que mostrou uma melhoria mais significativa dos níveis de bem-estar, dos níveis de imunidade e menos estresse, foi o grupo que recebeu dinheiro para presentear outras pessoas. E aí eles tentaram investigar, mas, poxa, por que isso aconteceu? É que as pessoas que receberam para doar, elas eram movidas por uma alegria interna, porque, né, iriam fazer o bem, porque iriam dar de presente a alguém que elas tinham uma relação de afeto, algo que era importante. E essa dimensão mostra que o amor é essa força curativa por excelência, essa força de cura, essa potência que vitaliza o nosso próprio organismo.
E é por isso que nós não podemos esquecer desse médico, dessa médica interna que existe dentro de nós, que é essa conexão com a nossa mente. Há, no corpo humano, um médico, as ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Olha que beleza, que força, que potência, que grandeza nós temos no nosso mundo interno, de saber de que um arquétipo de cura existe dentro de cada um de nós. Recordando aquele ensinamento de Hipócrates, de que são as nossas forças internas que irão nos curar. Que tipo de emanação nós temos dado a esse médico? Nós somos aqueles ou aquelas pessoas que aguardam sempre o pior? Ou nós somos aqueles que levantamos a cabeça e dizemos, ok, a batalha é difícil, mas eu vou enfrentar com perseverança, vou enfrentar com força, vou enfrentar com fé, vou enfrentar com amor. Porque sei que a vida não me trouxe esse desafio por acaso. Trouxe por algum sentido. Trouxe, bem provavelmente, pelas minhas próprias escolhas. Ou trouxe para impulsionar, fazendo com que eu descubra dentro de mim forças, elementos, atitudes que eu nem sabia que existia, porque às vezes, quando enfrentamos essas situações desafiadoras, nós entramos em contato com potencialidades que existem e que às vezes esquecemos. Por isso é que, quando desconsideramos esse médico interno, quando negligenciamos, essa força deixa de atuar, superada pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Esse é o ponto naquele, que vimos na frase de Bernie Siegel. Ele diz que nós damos o comando de morra ao nosso organismo. E nós precisamos girar a chave, ir para outra polaridade da mensagem de viva, a conexão com a pulsão de vida, a conexão com a pulsão de Eros, Eros no sentido do Deus do amor, não no sentido que foi deturpado, mas no sentido do Deus da conexão. Eros conectava as pessoas. A sua flecha era uma lança de conexão entre dois seres, mas indo para um olhar ainda mais profundo de conexão com a nossa própria vida, de conexão com a nossa própria essência, para sairmos dessas forças e potências destrutivas que muitas vezes vão dominando o nosso ser. Por isso mesmo, esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito. Que linda, isso a gente deveria gravar. Isso aqui a gente deveria colocar, talvez no teto, no armário, no nosso espelho, para refletir todos os dias da nossa vida. Esse médico pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro. Acionar essa força do pensamento. Acionar essa predisposição de ânimo equilibrado perante tudo que a gente enfrente com esperança de vitória. Sim, venceremos. Venceremos a batalha. Como faz a diferença na construção da saúde a predisposição? O que eu tenho que enfrentar hoje? E o que eu tiver que enfrentar, é importante que eu esteja íntegro, inteiro, que eu esteja unificado, que eu esteja na totalidade da potencialidade do meu ser para enfrentar aquilo que a vida me traz. Não pensando que é uma punição,
não pensando que será algo que eu não conseguirei enfrentar, não. Uma predisposição positiva, ancorada na esperança de vitória, na irrestrita fé em Deus e nos conectando na força da oração. A fé não é somente uma vertente teológica, uma dimensão teológica das nossas vidas, não. Deve ser uma dimensão conectada com o nosso sentimento também. Sim, a fé deve ser raciocinada, mas a fé raciocinada não está isenta do sentimento, pelo contrário, ela se ancora na razão e também na emoção, porque nos faz sentir essa conexão com as forças que existem e que vão estimulando, a partir desse comando da mente, todas as células do nosso ser, toda essa potência que vibra, porque os pacientes especiais manifestam a vontade de viver de forma mais vigorosa. Tomam conta de sua vida, como jamais fizeram antes, esforçando-se para conquistar a saúde e a paz de espírito. E aí nós vemos ciência se unindo às reflexões que Joana de Ângeles apresenta, no seu olhar psicológico, no seu olhar espiritual profundo. Que, portanto, aproveitemos essas nossas dimensões internas do pensamento para construir essa dimensão da saúde. Saúde não é só ausência de doenças, não. É esse completo bem-estar físico, esse completo bem-estar mental, social e acrescentamos ao olhar da OMS esse completo bem-estar espiritual, principalmente do espírito para consigo mesmo, conectado às fontes da vida, para que essa dimensão da saúde se faça presente em todos nós. Por isso, gostaria de agradecer a sua presença nesses momentos de reflexão sobre a saúde, que vibremos por nossa saúde, através de predisposições harmônicas positivas, que vibremos pela saúde do mundo nesse momento de pandemia, cuidando da nossa saúde, nos protegendo as outras pessoas também, através dos nossos cuidados, do distanciamento necessário, da utilização das máscaras, e aqueles e aquelas pessoas que já podem, vacinando-se, tomando a vacina. Eu fico muito triste quando escuto que determinadas pessoas ainda mantêm preconceitos com relação às vacinas. Os cientistas também são missionários dos nossos tempos. Se desdobraram nesses últimos e em tantos outros tempos, noites mal dormidas ou indormidas, tentando pensar numa saída para esses momentos de graves problemas que nós enfrentamos. E através da inspiração, muitos conseguiram chegar a fórmulas que hoje nos protegem. Por isso, caminhar também ao lado da ciência, nos protegendo, porque a nossa proteção significará também um gesto de amor para a humanidade. Saúde, amor e paz para todos nós. Até o nosso próximo encontro.